Eu queria convidar o senhor Eduardo Gianetti da Fonseca para vir ao palco. Boa noite, senhor Eduardo. Boa noite, seu Afonso. Boa noite. Bem-vindo à sua própria casa, a todos. Belo Horizontino que é. E dizer que o Edu vem ao Sempre um Papo desde que ele lançou o Vícios Privados, Benefícios Públicos em 1932. Então, tem uns 70 anos. A Revolução Constitucionalista. Então, o Edu é não só um habitué, mas um querido amigo, e dividiu aí comigo uma parte grande do projeto Sempre um Papo, daquele tempo que a gente não tinha dinheiro para buscar no aeroporto. Aí convidava os amigos assim, você não quer conhecer o Eduardo Gianetti, não? Eu falei, eu quero, então me empresta, vamos pegar ele no aeroporto? Aí, para pegar no aeroporto, no fundo era que a gente não tinha grana para pagar o negócio. Não, Ricardo, eu já fiz com você? Acho que já, né? Acho que já, hein? Acho que já. Então, é uma alegria ter o Edu assim tão repetidas vezes com a gente e nesse curso de acompanhar o pensamento, na verdade, do Eduardo, né? Que vem, que se deslocou da economia para a filosofia, para o nosso bem. Eu acredito muito nisso. Então, Edu, acho que é um bom ponto de partida você começar a falar desse deslocamento, né? Que começou com... Não foi no Vícios, já não tinha tanta coisa, né? Foi depois, né? Vamos falar. Eu queria, antes de mais nada, dar boa noite a todos, dizer que é uma grande satisfação estar aqui em Belo Horizonte, minha cidade natal. Me considero mineiro, sempre que me perguntam, embora eu tenha crescido em São Paulo, eu respondo que eu sou mineiro, porque eu sou mesmo. Embora eu tenha crescido em São Paulo, dentro da minha casa era Minas, porque a minha família, o meu pai e minha mãe tinham uma cultura mineira muito presente, muito arraigada. O ambiente de convivência dentro de casa era um pedacinho de Minas incrustado em São Paulo. E, além do mais, sua mãe é uma excelente poeta, né? Então, uma poetisa. Das letras, meu pai também de família mineira, muito antiga aqui de Minas. Então, eu me considero mineiro, me sinto em casa aqui. Quando eu escrevo, eu vou lá para Tiradentes, como o Afonso sabe muito bem. Eu faço questão de ir para lá, porque é o lugar onde eu me sinto melhor. E realmente é uma alegria estar aqui. Sou um veterano do Sempre um Papo. Eu estava fazendo as contas com o Afonso, vindo para cá. Eu estou nos top 5 do Sempre um Papo, certamente. Né? Na presença, sim. Estava até pensando no mudar o nome para Sempre Eduardo. Sempre Eduardo. E eu queria... Deixa eu falar um pouco do Elogio do Vira-Lata e outros ensaios, porque, Afonso, esse livro, de certa maneira, conta a minha trajetória. Ele reúne ensaios de um período de 30 anos. O primeiro ensaio que está coletado aqui foi escrito em 1989. E tem 2 ensaios inéditos que justificam até a publicação do livro. Um deles é o Elogio do Vira-Lata, que dá título à coletânea. Trata do complexo de vira-lata, sobre o qual eu espero a gente possa conversar um pouco, que é um tema que eu acho que merece uma reflexão para nós brasileiros. E tem um outro ensaio inédito, que é Agostinho da Silva, Semeador de Vida. Agostinho da Silva foi um filósofo português, morou no Brasil 30 anos, foi muito influente na formação do tropicalismo. Tanto Glauber Rocha quanto Caetano Veloso consideram Agostinho da Silva uma das suas grandes influências formadoras. Aliás, foi por aí que eu soube da existência do Agostinho da Silva, pelo Antônio Risério, que escreveu um livro chamado Avangar na Bahia, contando a presença do Agostinho da Silva na Universidade Federal da Bahia na década de 50, e foi muito marcante. E depois pelo Caetano, que também sempre se referiu ao Agostinho como professor, com enorme reverência. Eu tinha curiosidade sobre Agostinho. Aí aconteceu uma coisa interessante, porque quando eu publiquei Trópicos Utópicos, alguns meses depois, os discípulos do Agostinho da Silva no Brasil, ele tem algumas pessoas que são verdadeiros discípulos dele,
me procuraram pedindo para eu escrever a introdução das obras completas do Agostinho que iam ser publicadas no Brasil. Eu fiquei muito honrado e muito lisonjeado, e eles explicaram que isso estava sendo feito, esse convite, porque eles sentiram uma profunda afinidade entre o pensamento do Agostinho e o Trópicos Utópicos. Eu, com toda a franqueza, respondi: olha, eu nunca estudei a obra do Agostinho, eu conheço referências secundárias, pelo Antônio Rizério, pelo Caetano, você me manda a obra completa dele que eu vou estudar, e se eu me animar a fazer, eu farei com o maior prazer. Eles mandaram a obra completa, eu sentei na escrivaninha, passei algumas semanas, meses estudando, e quando eu terminei eu tinha certeza absoluta que eu gostaria de fazer essa introdução. Então, investi bastante trabalho para escrever uma introdução que estivesse minimamente à altura de introduzir a obra de um grande pensador português como foi Agostinho da Silva. Então, os dois inéditos são o Vira-Lata e o Agostinho da Silva. O livro está dividido em 3 partes. A primeira parte chama-se Enredos Brasileiros, trata de temas brasileiros, aí estão o Vira-Lata e o Agostinho, mas tem outros ensaios também sobre o paradoxo do brasileiro, que é da época do vícios privados, benefícios públicos. Podemos falar sobre esse paradoxo, que ficou muito atual de novo. Trata de temas ligados à experiência de ser brasileiro, fundamentalmente a primeira parte. A segunda parte eu chamei de dispersos litero-musicais. São ensaios sobre literatura, sobre música, sobre filosofia pura, tem um sobre Aristóteles, um sobre fisicalismo. Não são áreas em que eu possa dizer que sou profissional, não sou. São ecléticos esses ensaios, são um pouco diletantes, mas são áreas pelas quais eu tenho paixão pessoal. Então são ensaios de um amador, no duplo sentido da palavra. Alguém que ama e alguém que não é profissional, que tem nisso simplesmente uma paixão. E a terceira parte, aí sim, ela reflete a minha trajetória como pesquisador universitário, acadêmico, na área de filosofia econômica e história do pensamento econômico. São ensaios de estilo bem mais acadêmico, com uma pretensão de sistematicidade muito maior e, portanto, mais pesados. Eu submeti todos eles a uma revisão estilística, porque eles não tinham o cuidado de tratamento da linguagem que eu hoje considero necessário para um texto, e eles refletem um período em que eu estava tentando me inserir na vida acadêmica, mostram que eu já fui um pesquisador minimamente sério, né, em outra encarnação, e eles refletem, portanto, essa experiência de um jovem professor que, depois de 7 anos na Inglaterra, onde eu fui professor também, volta ao Brasil, em pleno governo Sarney, na derrocada do Plano Cruzado, hiperinflação, corrupção largada, comendo solto, aquela confusão. Um professor que chega de 7 anos da Torre de Marfim e precisa se reinserir no mundo acadêmico e precisa se justificar com algum tipo de trabalho para constituir uma carreira e para participar do debate público, né? Basicamente, o que me movia na época era isso, era publicar, que é um imperativo de uma trajetória acadêmica, e, ao mesmo tempo, contribuir com o que eu imaginava na época seria a modernização do Brasil. Constituir no país uma verdadeira economia de mercado e uma democracia que fosse digna desse nome. Então, as 3 partes têm essa estrutura, é assim que está organizado o Vira-Lata, e é o relato inadvertido de uma trajetória, porque os ensaios da primeira parte refletem as minhas preocupações hoje, é aquilo que me ocupa, aquilo que me motiva, aquilo que me leva a publicar, independentemente de demanda externa. A segunda parte conta um pouco das minhas predileções pessoais, né? Eu falo sobre Machado de Assis, sobre Mozart, sobre Aristóteles, etc. E a terceira parte é a mais antiga, conta da minha chegada, basicamente da minha chegada, depois de 7 anos, numa Torre de Marfim, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, durante muito tempo, sem absolutamente nenhum contato com o Brasil. Os ensaios da terceira parte tratam de temas como a formação do pensamento econômico de Alfred Marshall, que é o grande inovador no campo do capital humano, tratam de metodologia da historiografia do pensamento econômico, quer dizer, quais são os pressupostos que estão por trás das narrativas que tentam reconstituir
a evolução das ideias econômicas, são temas realmente acadêmicos e completamente desligados de uma preocupação assim com o dia a dia e com a economia. É isso, é o relato involuntário de uma trajetória. Eu diria que essa trajetória conta um processo de retropicalização de alguém que saiu do Brasil, passou muito tempo num ambiente muito austero, de pura dedicação à pesquisa acadêmica, sem nenhum fio terra com a realidade, né, porque a pesquisa acadêmica lá é conduzida num plano muito distante das preocupações mundanas, e que, de repente, volta para o Brasil, em pleno governo Sarney, hiperinflação, confusão geral, Mas e aí, se reorganiza. a primeira coisa que te ocorreu foi o paradoxo? O paradoxo foi um tipo de percepção que eu tive que talvez só alguém que tenha passado muito tempo fora e tenha esfriado em relação ao Brasil pudesse, naquele momento, formular. A ideia do paradoxo é a ideia de que, se você pega cada brasileiro individualmente, ele, com toda sinceridade, se sente muito acima de tudo isso que aí está. Os brasileiros são os outros. E, no entanto, todos nós juntos somos exatamente tudo isso que aí está. É como se no Brasil todo fosse menor que a soma das partes. Cada brasileiro individualmente não compactua com nada disso, não se reconhece no que vê ao seu redor, considera o país uma coisa totalmente errada, corrupta, mal resolvida, e tem a sensação, o que mais me intriga é a sensação genuína de que ele não é parte disso. Mas, peraí, isso é reflexão que você fez quando chegou ou atualizou agora? Não, eu fiz ela, tem a data aí. Ela precede não mudou vícios nada. privados. Ela precede vícios privados. O paradoxo do brasileiro é a ideia de que o brasileiro é o outro. Né? Cada um descobre nos outros as mesmas falhas que os outros descobrem nele. E, no entanto, somos isso. Né? Aí começou a nascer o vícios privados e aí começou a nascer o auto-engano. Porque isso não é hipocrisia, gente. Se fosse hipocrisia, seria uma coisa mais simples. A pessoa sabe que ela não é melhor que os outros e finge que ela é. A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude, mas aí é um cálculo. Não é hipocrisia. É genuína a sensação que cada um tem de que ele não tem nada a ver com o horror que ele vê ao seu redor. E, no entanto, o horror ao seu redor é o resultado de todos nós juntos. Esse é o paradoxo do brasileiro. Mas é uma reflexão que você fez com base em uma classe determinada, do ponto de vista financeiro, ou é uma coisa genérica? Eu tendo a crer que é genérico, Afonso. Eu tendo a crer que é genérico. Essa expressão, os brasileiros, né, em tom meio acusatório, esses brasileiros. Né, você pega isso, permeia, eu acho que... Vou te responder agora, o Lima Barreto fala algo que tangencia o paradoxo do brasileiro. Essa ideia de que mesmo pessoas muito simples, não se percebem, muito de origem social muito adversa, não se percebem como parte do contexto em que existem. Né? Tem uma certa sensação de que eles não são parte disso. Provavelmente isso se exacerba em camadas de renda maior e pessoas mais europeizadas, que se imaginam pertencendo à Suíça e não ao Brasil, né? Ou à Suécia e não ao Brasil. Agora, essa fonte, quando você tirou essa conclusão, você bebeu na fonte mais econômica ou na fonte antropológica, sociológica? Bebi na fonte da minha observação. Lendo o jornal, ouvindo as entrevistas na TV, conversando com as pessoas, eu ficava muito impressionado. Cada um que escrevia um artigo no jornal fazia acusações horrorosas, se colocava num plano totalmente acima do resto dos brasileiros. As entrevistas, as conversas, os discursos. Conversa com o motorista de táxi, conversa com a faxineira, eu converso com todo mundo e fico aprendendo, e fico ouvindo. E eu fui percebendo que era uma experiência da qual eu era parte também. Eu não me coloco fora disso, não. Eu também não me reconheço. Você se reconhece no que você vê ao seu redor? Nós somos parte disso.
Então, é observação direta, é um trabalho miúdo de observação e de convivência. Mas se a gente for tentar classificar esse tipo de nominação, você vai para antropologia ou para filosofia? Eu estou tentando achar uma caixa que não funciona. Essas caixas e fronteiras são conveniências acadêmicas, não são parte da realidade. A antropologia era parte da filosofia até o século XX, praticamente. A economia só existiu como ciência separada da filosofia moral na Inglaterra em 1904. Todas essas disciplinas eram parte de um guarda-chuva acadêmico chamado filosofia moral, que é o estudo do comportamento humano. Evidente que algumas orientações você tem um espírito muito mais reflexivo, menos empírico, mas era parte da filosofia moral, né? Adam Smith, que é o pai da teoria econômica, era filósofo. John Stuart Mill, que escreveu Princípios de Economia Política, era filósofo. Marx, que escreveu O Capital, era filósofo. A tese dele é sobre filosofia antiga, uma comparação entre Demócrito e Epicuro, né? Essas divisões todas são coisas muito recentes e elas criam um problema porque compartimentalizam, né, um mundo que não é compartimentalizado. Aliás, os meus livros todos, é curioso, eles acabam caindo no lugar errado nas livrarias. É isso que eu ia dizer. O auto-engano caiu em autoajuda. Autoajuda, isso que eu ia falar. Você lembra que a gente brincou que devia colocar o alto com L, né? O vira-lata está caindo em pet. Mas de onde é que decorreu a ideia do auto-engano proveniente desse pensamento? Então, se fosse... De onde é que vem essa experiência de que eu não tenho nada a ver com tudo isso que eu condeno ao meu redor? Esse mundo detestável, insuportável, sujo, ao qual eu não pertenço. Tem duas hipóteses. Ou a pessoa está mentindo, porque ela sabe que ela é parecida com o que está lá fora, mas ela está fingindo que não é, seria hipocrisia. Ou ela está sinceramente se achando diferente de tudo aquilo que existe ao seu redor. Aí é o auto-engano. Porque não é logicamente possível que cada brasileiro se considere acima de tudo isso que aí está, e o resultado de todos nós juntos seja exatamente tudo isso que aí está. É que nem aquela história da pesquisa que fizeram nos Estados Unidos. 9 entre cada 10 motoristas acham que dirige melhor que a média. Não dá para ser. A soma não fecha, né? Não dá. O paradoxo do brasileiro é isso, não dá. O Nelson Rodrigues, sobre o que a gente vai falar mais, tem um momento que até cito no ensaio sobre o paradoxo do brasileiro, que tangencia. E é uma coisa que eu vi na Inglaterra e quando eu voltei para o Brasil, eu vi diretamente. Isso na véspera de 64, ele fala, eu sou o único de direita no Brasil. Todos os outros são revolucionários sanguinolentos. Eu sou o único reacionário desse país. Podem vir me cheirar, me lamber, eu existo. O brasileiro só é de direita entre 4 paredes e de luz apagada. Do lado de fora, ele é sempre socialista, revolucionário. Mudou daquela época para cá. Mas eu vou te dizer, quando eu cheguei na Inglaterra, eu tive uma experiência curiosa. Eu saí de um ambiente universitário em que todo mundo era de esquerda, inclusive eu. Eu era trotskista. Todo mundo era de esquerda. Todos os artigos de opinião no jornal eram de esquerda. O clima de opinião era totalmente dominado por socialistas, marxistas, etc. E o país é um dos países mais desiguais do mundo. Na Inglaterra, todos os meus colegas eram conservadores, liberais, ninguém se apresentava como esquerda radical, e o país é profundamente igualitário. Tem saúde pública de qualidade, o sistema de transporte coletivo funciona bem. Eu falei, que coisa, no Brasil todo mundo se diz de esquerda e o país é um desastre social. Aqui todo mundo se diz conservador, se diz liberal, no limite, e o país é super razoável do ponto de vista de igualdade de oportunidades. Tem alguma coisa errada, né? Eu lembrei do Nelson Rodrigues. Aconteceu 64, isso eu acho incrível também. Cadê? Não houve uma gota de sangue de reação e de resistência. Nada.
O presidente da República fugiu. Os militares deram um telefonema para o Congresso e mandaram fechar. E não aconteceu nada. E todo mundo era de esquerda, todo mundo era revolucionário, todo mundo estava disposto a morrer. E o engraçado, Edu, que hoje, com essa revelação, né, acho que o pessoal de direita acendeu a luz, está começando a um fenômeno que dá para percentualizar essas tendências hoje. Antigamente, né, não se sabia, né? Hoje dá o percentual daquela posição política é tal, aquele ali já vai por tal, e vai indo, né? Pois é. E as universidades todas se dando ares, né, de centros progressistas e de polos avançados da Revolução Mundial. Eu fui trotskista na juventude. A tendência era a liberdade de luta, né? Era tão radical que não reconhecia nem a Quarta Internacional. Era pela reconstrução da Quarta Internacional. Libelu, né? Libelu. Edu, vamos para a questão do vira-lata agora. Então, o vira-lata é uma análise, de novo, Nelson Rodrigues, do complexo de vira-latas. É uma expressão que ele cunhou, mas que, na verdade, denota um sentimento que sempre acompanhou a experiência de ser brasileiro. Essa noção de que nós somos inferiores ao mundo desenvolvido, de que eles são certos, eles são direitos, e nós somos uma coisa que não deu muito certo, que está sempre tentando chegar lá e não consegue. Que foi uma imagem que funcionou tanto para a classe muito pobre quanto para o conceito. O complexo dos vira-latas funcionou, né? Pegou. Não, se tornou parte da imaginação brasileira e da fala brasileira. O Nelson Rodrigues cunhou isso em 1958. Eu conto a história direitinho de como é que surgiu essa expressão, complexo de vira-lata. Quais artigos, em que contexto. O contexto era a Copa do Mundo de 1958. O Brasil vinha de traumas horrorosos no futebol, 50, 54, principalmente 50. E o Nelson Rodrigues argumenta que nós não ganhávamos a Copa do Mundo porque nós tínhamos o complexo de vira-lata. Na hora que aparecia o louro sardento, o jogador inglês, o brasileiro virava um vira-lata e se inferiorizava. Não tinha coragem de exercer o seu talento, sua competência, a sua altura. Nós só venceríamos a Copa se nos libertássemos desse sentimento de inferioridade. Mas o que eu mostro é que esse sentimento de inferioridade vem desde a nossa origem mais remota brasileira. Os primeiros brasileiros, Afonso, não eram chamados brasileiros. A palavra brasileiro só entra em voga para denotar a nossa nacionalidade lá no meados do século XVII e início do século XVIII. Como é que eram chamados? O que eram brasileiros antes disso? Brasileiros eram aqueles que exploravam o pau-brasil, brasileiros, e aqueles que enriqueciam no Brasil e voltavam para Portugal cheios da grana. Eram os brasileiros. Quem nascia no Brasil, filho da união dos colonizadores com as nativas ou as escravas, era chamado mazombo, que é uma palavra angolana que quer dizer bruto, iletrado, grosseiro, tosco, truculento. Os brasileiros eram mazombos. Depois eu descobri que o Joaquim Nabuco fala de complexo de mazombo, que nos acompanha. Mas o Nelson Rodrigues chamou de complexo de vira-lata. De novo, Lima Barreto foi uma fonte muito preciosa para mostrar no dia a dia o complexo de vira-lata. Antes dele ter esse nome. Lima Barreto escreve um conto em 1905, Miss Edith e seu tio, em que ela conta a chegada de 2 ingleses numa pensão de classe média baixa no Rio de Janeiro. E ele descreve maravilhosamente, em minúcias, o que acontece com os hóspedes da pousada e com a dona da pousada, e com a faxineira da pousada diante da presença daqueles deuses que eram Miss Edith e seu tio. Ele mostra na prática, assim, no café da manhã, nos hábitos, no tom da conversa, como é que a presença dos ingleses deixou aqueles microcosmo da pousada completamente subalternos. É uma coisa de subalternidade. Bom, o lance de gênio do Nelson Rodrigues foi nomear esse sentimento.
e ele escolheu nomeá-lo como Complexo de Vira-Lata. Aí a pergunta que eu me fiz e que levou ao ensaio é: o sentimento existe. Nós sabemos o que é a sensação de ser inferior aos desenvolvidos, aos ricos, aos primeiro mundo. Mas por que chamar isso de complexo de vira-lata? Qual é o problema em ser vira-lata? Se é para escolher entre ser o poodle da madame ou o Doberman da polícia secreta, ou ser vira-lata, eu prefiro ser vira-lata. Eu gosto de ser vira-lata. E vira-lata é exatamente o que nós somos, mistura. É o cão sem raça definida. A vira-lata é a nossa condição mais bela e mais essencial de mistura de raça e de cultura. Então, eu resolvi virar o Nelson Rodrigues do avesso e fazer o elogio do vira-lata. E a conclusão do ensaio é simples. O verdadeiro complexo de vira-lata é a ideia de que há algo errado em ser vira-lata. Eu prefiro a mistura do que a pureza. O vira-lata é contra a ideia de pureza. Pureza racial, lógica pura, razão pura, vontade pura. Essas coisas não têm nada a ver com o Brasil. O Brasil é o país da mistura, da miscigenação, tanto biológica quanto cultural. E isso é possivelmente o que nós temos de melhor, de mais belo, algo a ser cultivado, a ser louvado, e não a ser vilipendiado e repudiado, como está implícito na noção de vira-lata. O que há de errado em ser vira-lata? Então, acho que o Nelson Rodrigues foi muito feliz em nomear alguma coisa que era parte da experiência de ser brasileiro, mas profundamente equivocado na escolha do vira-lata como sendo aquilo que nós temos de pior, aquilo que nós temos de errado ou a ser repudiado em nós mesmos. Ele vocifera, o Nelson Rodrigues tem esse tom muito peremptório, muito exaltado, né? O brasileiro precisa se convencer que ele não é um vira-lata, que ele não. Então ele é o quê? Nós somos isso mesmo, e é bom. Por que achar que o vira-lata é o que está errado, o que está sujo, o que está sem raça, o que está misturado, que não tem classe, que não é louro e sardento? Foi essa a ideia, virar o Nelson de ponta cabeça. Como é que chama aquele filme da Disney que o vira-lata ganha de todo mundo lá? Dame e Vagabundos, não é isso? Dame e Vagabundos. O vira-lata é um barato ali. Gente, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Eduardo, seguindo nesse conceito de vira-lata, como é que você acha que se coaduna a ideia que você falou no início da sua palestra de um país desenvolvido, dessa sua ânsia de um país que progrida, de um país mais liberal, que confie mais no mercado, com a ideia dessa vira-latice intrínseca à nossa condição? Porque o vira-lata, por mais poético, lírico que ele seja, ele é sempre visto como um miserável. Então, eu queria saber como é que você resolve esse paradoxo que você implicitamente expôs aí. Como é que você expõe, como é que você percebe a ideia de um país mais desenvolvido, com mais progresso, com a ideia de um país vira-lata, no sentido dessa miséria lírica, tão poética, mas tão triste no sentido real do termo? Não, obrigado pela pergunta. Isso eu acho que remete ao Trópicos Utópicos, o meu livro anterior. Eu, no Trópicos Utópicos, eu procurei reconstruir o pensamento brasileiro em relação ao que deve ser o Brasil, basicamente em dois campos, que eu acho razoavelmente bem definidos. Um dos campos eu chamei mimético e o outro profético. O campo mimético são pensadores que creem que o Brasil, no fundo, deve ser como os países desenvolvidos são. Nós queremos ser como eles. O nosso sonho é se tornar um país igual aos países desenvolvidos do mundo. Se tudo der certo no Brasil, nós vamos ser mais ou menos como um estado do sul dos Estados Unidos ou do sul da Europa. O sonho compartilhado dos brasileiros é vencer a condição de país atrasado e se tornar um país de primeiro mundo. A esse campo pertence, eu posso dar os textos depois, mas pertence com muita clareza a alguns dos melhores cérebros brasileiros. Rui Barbosa, Eugênio Goudin, Fernando Henrique Cardoso, textualmente eu mostro. É o campo mimético. Tudo que nós devemos fazer é copiar direitinho o que eles já são. Está difícil, né?
O outro campo é o campo profético. O campo profético é o seguinte: nós não somos uma cópia desastrada, canhestra, errada, de um modelo que nos é oferecido e que nós nunca alcançamos. Nós temos uma originalidade como projeto cultural, como sonho de realização humana. E essa originalidade vem exatamente do vira-lata, do modo como se fundiram de forma muito peculiar na vida brasileira, por caminhos até cruéis e muito tortuosos, mas se fundiram de um jeito ou de outro, culturas ameríndias, culturas africanas, culturas ibéricas e europeias com a imigração. Isso nos dá uma condição de ser portadores de uma originalidade em relação ao Ocidente anglo-americano, que é o padrão hegemônico no mundo. A esse campo pertencem pensadores como Gilberto Freire, como Oswald de Andrade, como Darcy Ribeiro, entre outros. A ideia fundamental aqui é de que nós não somos cópia canhestra. Nós somos um projeto e uma cultura em formação com características muito diferentes do que se constituiu como padrão hoje dominante no mundo, que é o padrão de convivência anglo-americano ocidental. O que nos salva é a vitalidade iorubá filtrada pela ternura portuguesa. O que nos salva é a disponibilidade tupi para a alegria e o folguedo. Uma disposição alegre, amigável, tranquila diante da vida. O dom da vida como celebração imotivada. Essa capacidade intensa de viver poeticamente o momento, mesmo em condições de adversidade que outros povos, sujeitos a ela, ficariam profundamente desenganados e deprimidos. Eu não acho que a verdade está inteiramente nem num campo, nem no outro. Eu não vou negar que nós temos muito a aprender com o Ocidente moderno e deixamos muito a desejar em quesitos elementares do século XXI civilizado, em áreas como educação fundamental, como saúde pública, como saneamento. Agora, eu acho que reduzir o Brasil a uma cópia, uma imitação mal feita de algo que ele nunca chega a ser plenamente, é muito, apequena enormemente a nossa cultura e a nossa nação. Eu acho que há um elemento de verdade no pensamento profético. E eu, ao longo do tempo, desde a minha volta na Inglaterra, eu fui caminhando de um mimético para alguém que leva bem mais a sério e incorpora elementos do que eu chamei o campo profético. Essa utopia tropical. Essa ideia de que o Brasil pode melhorar o básico da sua vida material, mas ele não precisa, para fazer isso, perder aquilo que ele tem de mais belo e que o diferencia, e que promete algo original diante de um Ocidente que está num tremendo impasse. Por quê? Porque tem uma crise da ecologia que mostra limites objetivos a um certo padrão de consumo que não é generalizável em escala planetária, a gente pode entrar nisso, acho que é um tema interessante, e é um Ocidente que está em crise, porque, paralelamente à crise ambiental, que coloca o limite de fora, aparentemente há um limite interno também, que é uma crise da ecologia psíquica. A incidência de depressão, de transtornos mentais, essa crise dos opioides nos Estados Unidos, que está matando 42 mil pessoas por ano viciadas em opioides. O número de suicídios nesses países, Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos, já supera o número de mortes em acidente de trânsito. Ou seja, nações que se tornaram hiper ricas, que são competitivas em tudo, calculistas, e, no entanto, não têm equilíbrio, harmonia, generosidade, exuberância subjetiva, interna, para desfrutarem a vida, como às vezes uma pessoa brasileira da maior simplicidade tem. Então, eu acho que, diante desse impasse do Ocidente, o Brasil tem realmente alguns atributos que, se nós tivermos um mínimo de sabedoria, nós vamos saber preservar, vamos cultivar. Mas só para te provocar, essa cultura, essa identidade iorubá que você fala, tupiniquim, não é exatamente voltada a uma certa malemolência, uma certa preguiça, um certo jeito mais largado de ser, que exatamente é o impeditivo a um
traumatismos que levam ao hiperdesenvolvimento? De jeito nenhum. A nossa preguiça é o suor bíblico, não é o suor dionisíaco. Tá certo. Em relação ao suor dionisíaco, nós somos imbatíveis. Coloca uma bola de futebol, um tambor, uma festa e vai ver quem é preguiçoso. Tá certo. Obrigado, querido. Edu, quem quiser, o microfone está à disposição, tá? Edu, nesse grupo de, vamos dizer, preocupações que você citou, en passant, meio ambiente, etc. Agora, qual que te aflige mais? Qual que você se concentra mais? Eu acho que a mudança climática é o principal assunto da humanidade no século XXI. Para mim, a mudança climática é algo de uma gravidade, é uma ameaça existencial para a espécie humana. E você vê, a gente pode ficar no episódio desse último verão no mundo, que é uma coisa sem paralelo, né? Em termos de clima, de queimada, etc. Mas tem dados mais profundos do que esse. E ele é um caminho que não se pode imaginar, por mais boa vontade que se tenha, que o caminho trilhado por países como os Estados Unidos possa ser repetido nos moldes em que ele lá ocorreu em escala planetária. Nós somos 7 bilhões de habitantes no planeta. A China está quase tudo lá, né? Não, a China está muito longe. Espera aí, nós somos 7 bilhões de habitantes no planeta. O bilhão que está no topo da pirâmide de consumo é responsável por 50% das emissões de CO2. 1 bilhão, metade. Os 3 bilhões que estão na classe média do planeta, no meio da pirâmide de consumo, são responsáveis por 45% das emissões de CO2. E os 3 bilhões que estão na base da pirâmide, Afonso, são responsáveis por 5% das emissões de CO2. Metade desses 3 bilhões na base da pirâmide não tem acesso à eletricidade. Vive sem energia elétrica. É natural que os 3 bilhões da base da pirâmide queiram viver como vive a classe média do planeta. E também, até certo ponto, compreensível que quem está na classe média queira viver como vive o bilhão, que é responsável por metade das emissões. Mas não dá. Essa conta não fecha de jeito nenhum. Não vai acontecer. Pois é, Edu, mas sem falar em futurologia, mas também o Sérgio Abranches descreveu no livro dele sobre aquela reunião que teve, que os países se reuniram para tratar do assunto do clima. E o que é necessário acontecer para refletir? Porque falar, escrever esse verão, o que está acontecendo agora na Europa, com 42, 43 graus, o que tem que acontecer? Tem 2 caminhos, Afonso. Ou nós aprendemos antes do trágico, dos eventos traumáticos, e nos antecipamos e tomamos medidas, como propõe a reunião, a Convenção do Clima, ou então nós vamos aprender pela pedagogia da dor, por catástrofes, por deslocamentos. Uma coisa é certa, esses 3 bilhões que estão na base da pirâmide de consumo no planeta vão ser e já estão sendo os mais afetados pelos deslocamentos, pelas mudanças de possibilidade de produção agrícola produzidos pela mudança climática. O que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, eles estão tendo que se fechar cada vez mais, e estão virando enclaves totalmente protegidos, porque essa coisa não fecha. Será que não tem outros modos de vida, outras formas de vida que são menos onerosas ao meio ambiente e mais satisfatórias do ponto de vista da felicidade e da realização humana? Eu imagino que sim, e eu imagino que o Brasil tenha algo a dizer sobre isso. Pois é, mas o que está acontecendo agora, por exemplo, eu li um artigo outro dia que a grande providência que os Estados Unidos tomou, como parte da Europa, com a questão do aumento do clima, foi uma Câmara Setorial deles, um bairro que discutiu, era como fazer para aumentar o ar-condicionado. Era a reflexão deles lá. O que eles tinham que fazer para... Você tocou numa coisa que eu tenho, por acaso, eu tenho um número na cabeça, Afonso. O consumo de eletricidade para alimentar os aparelhos de ar-condicionado nos Estados Unidos é maior do que o consumo total de eletricidade do continente africano. Isso é um dado. E os chineses estão querendo ser igual.
mas está longe ainda. Mas não vai ficar. Isso não vai acontecer. Pergunta, gente. Tem. O Ricardo não pode, não, que é da família. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem? Um abraço, parabéns mais uma vez por mais uma obra interessantíssima que a gente tem que ler com muita atenção e aprender bastante. Concordo muito com você quando você exatamente diz que o Brasil, o brasileiro, ele é grande quando é ele mesmo, né? Quando ele passa a ser ele mesmo. E a reflexão do Nelson Rodrigues não é outra, senão essa mesma, né? Quando o time brasileiro, em 58, passou a ser ele mesmo, ou seja, Pelé, Garrincha, Didi, é imbatível, né? Eles jogavam contra russo, contra inglês, contra quem tivesse na frente. Garrincha não estava nem aí para isso. Ele jogava em Pau Grande, como jogava lá, né, na Suécia. São 3 vira-latas, hein? São 3 vira-latas. Super vira-lata, no caso, né? Então, quando o brasileiro, e o Brasil é assim, e o time brasileiro é assim, para ficar no Nelson Rodrigues, a coisa vai bem, né? E quando ele entra nesse complexo de vira-lata ou de inferioridade, que seja, né, o Brasil começa a ficar esquisito, não é isso? No outro livro, dos Trópicos Utópicos, você levanta 3 nomes de brasileiros: Aleijadinho, Machado de Assis e Pelé, não é? Como exemplos dessa raça, né? Dessa linhagem vira-lata. Vira-lata, Você lá não chamou de si, mas aqui você repete também, não é? Eu queria trazer mais um personagem, bom, escolha minha, né, para esse grupo aí, que é exatamente o Villa-Lobos, que no século XX, no início dos anos 20, um músico como Villa-Lobos, jovem ainda, começando, quer dizer, um bravo ainda tentando abrir o seu caminho, vai para Paris, a custas do Guinle, etc., etc., e fica em Paris uma temporada, não é? É uma anedota, mas é muito boa essa anedota, porque ele fica lá e ele tem uma vida esplendorosa, que você conhece muito bem, lá em Paris, né, circulando e tocando e se apresentando, e apadrinhado por Rubinstein, etc., etc. E quando ele retorna ao Rio, de navio, naquela época viajasse de navio, no porto, um repórter vem entrevistá-lo e pergunta sobre Paris, né? Paris, que tinha Stravinsky, tinha Ravel, tinha Debussy há pouco tempo, enfim, era o centro cultural, musical, intelectual do mundo, né? Ele dá uma resposta e fala: olha, mas na verdade eu fui lá mostrar a minha música, sabe? Eu fui lá, não fui ver ninguém, não. Eu fui lá mostrar a minha música e mostrei. Entendeu? Ele foi para lá vestido de índio, afinal, né? Então, é assim, quando o Brasil... É uma reflexão muito boa essa sua, porque quando o Brasil é ele mesmo, ele é grande, não é? Ele é grande. E essa raça, essa gente, essa mistura, né, de índio que o Villa-Lobos gostava muito de se colocar nessa condição, né? É muito interessante isso. Não, perfeitamente de acordo, Ricardo. Eu chego a dizer que a tranquilidade a maturidade de uma cultura é a tranquilidade de ser o que se é. É exatamente o que você está dizendo. Nós temos que conquistar no Brasil a tranquilidade de sermos o que somos. Me lembrei sobre o Villa-Lobos, um dado da biografia dele que se encaixa como uma luva no que você falou. Quando ele era jovem e o pai dele morreu, deixou como legado para ele uma biblioteca espetacular. Ele vendeu a biblioteca. Para quê? Para ficar viajando 1 ano pelo Brasil para conhecer a cultura popular brasileira. Ah, se fosse meu filho. Não, Kika. Imagina. Eu acho que ele fez um ótimo investimento, Afonso. Eu, se fosse o dono, o pai dele... Devia ser uma biblioteca francesa. E ele soube usar esse patrimônio da melhor maneira possível, que foi conhecer a cultura brasileira. Mais ou menos como o Mário de Andrade depois foi fazer. Vendeu carro, apartamento. Mas não tinha. A única coisa que ele tinha para vender era a biblioteca, Afonso. Bom, não sei. Eu acho que ele, querendo ser músico e ele desejando conhecer melhor a cultura brasileira, fez um excelente investimento. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Agora, em relação a colocar ele em pé de igualdade com Aleijadinho, Machado e Pelé, é uma coisa subjetiva aí, Ricardo. Aí você pode começar a lembrar Oscar Niemeyer, Guimarães Rosa.
para mim, eu concordo que é totalmente subjetivo. Até o meu editor ficou bravo quando eu fiz essa seleção muito restrita de 3 afrodescendentes. Os 3 são afrodescendentes. E eu acho que a África traz o que o Brasil tem de melhor. Eu acho que gênios universais brasileiros realmente são esses 3. Eu defendo essa posição. Acho que tem gênios importantes. Não teria a menor dúvida em incluir Villa-Lobos, Guimarães Rosa, Oscar Niemeyer, dentro de um quadro de brilho absoluto. Mas gênios universais, para mim, como brasileiro, modestamente, é Aleijadinho, Machado e Pelé. O Machado teve que se libertar de um modelo de literatura ao qual ele se submeteu durante boa parte da sua trajetória e da qual ele se liberta de maneira... Aí ele é um gênio absoluto. Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma ruptura de uma coragem que torna ele um gênio universal. Eu acho que Aleijadinho, que tinha o pai adotivo dele, você conhece isso muito melhor que eu. O pai era português. E ele foi educado dentro de uma escola de barroco europeu. Mas ele transformou aquilo numa expressão que só podia ser brasileira. Aquilo é brasileiro, não tem jeito. Mas é uma literatura de uma originalidade, de uma coragem e de um grau de ruptura com que era, por exemplo, José de Alencar. Não, mas é que tal, com qualquer outro escritor da época que escrevia dentro dos cânones da Academia Francesa, da Academia. Eu acho que a liberdade que o Machado precisou conquistar para dar esse passo na sua criação literária é uma coisa que me deixa completamente deslumbrado. Eu acho uma coisa realmente universal. Aliás, o Pelé é uma coisa... Os 3, olha que coisa interessante, são brasileiros afrodescendentes que tiveram que vencer as piores adversidades para se tornar quem foram. O Aleijadinho está no nome. Né? Ele tinha que usar prótese no dedo para esculpir. Machado era epilético, era gago, completamente à margem da cultura oficial. Um mulato que escrevia daquela época. Tinha tudo para ser uma pessoa arruinada e se torna quem foi. O Pelé conta uma história na trilogia Futebol, do João Moreira Salles, que eu nunca mais esqueci. A certa altura, no último filme, no segundo filme da trilogia, eu não lembro mais, pergunta ao Pelé, como é que o jogador brasileiro tem esse domínio de bola que nenhum outro jogador tem na Europa? O que acontece com o jogador brasileiro que ele adquire um talento, uma arte, uma sutileza que não tem lá? O Pelé falou, eu vou te responder. Nós aqui no Brasil, criança, aprendemos a jogar futebol descalço, em rua esburacada, com latinha, com bola de meia. Ele fala bola de meia. Se não tiver um super controle de bola, não tem jogo. O jogador europeu, a criança nasce num campinho gramado, com a chuteirinha, aquela bolinha de couro. Ele não precisa fazer o que a gente faz. Ele não precisa aprender as manhas e ter a sutileza de controle que a gente tem no Brasil. Essa é a história do Brasil, é transformar as adversidades em conquistas. É isso que a gente tem que fazer. A história do Pelé é muito ilustrativa. O que parecia uma enorme adversidade se torna, da maneira como era metabolizada e assimilada, na possibilidade de um salto, de uma conquista. Os elementos que foram recalcitrantes a essa avassaladora cultura ocidental anglo-americana, que estão ligados ao nosso passado pré-moderno, são os elementos que podem nos salvar. Aquilo que parecia o nosso erro, a nossa incapacidade, é aquilo que nos dá a diferença para ser melhor, para sermos como nós somos. Boa noite, como é que você chama? Eliezer. Eu sou médico do trabalho, trabalhei na FAB. O Brasil, infelizmente, tem o complexo de vira-lata porque eles não divulgam o que é feito no Brasil. A fibra de vidro, por exemplo, que hoje está em todo canto, foi descoberta em Campinas. Vocês sabiam disso? Mas foi vendida a patente para a Pirelli porque o brasileiro não teve o menor apoio para desenvolver aquilo. Vocês sabiam, por exemplo, que o carro a álcool foi desenvolvido no CTA, lá em São José dos Campos?
Vocês sabiam que lá tem gênios que fazem pesquisas maravilhosas? Por exemplo, uma tubeira de foguete feita de carbono a partir de óleo de cozinha queimado? Umas placas para proteger contra tiro, para avião poder voar leve com aquilo? Está lá a pesquisa. Agora, por quê? Por que ela não é patenteada? Essa é a grande pergunta, porque se alguém aqui tentar fazer uma patente, vai demorar 15 anos e ele não vai ver a cor da patente. Aí a tese é publicada, fica lá na biblioteca do CTA, vem um estrangeiro fazer uma pós-graduação, copia aquilo e leva para fora e patenteia em 15 minutos. Esse é o nosso complexo vira-lata. O outro assunto que eu quero falar é o seguinte, sobre o problema do clima no mundo, está acontecendo uma coisa que pouca gente está se tocando. O eixo da Terra se inclinou 3 graus. E essa inclinação de 3 graus é o suficiente para expor o polo ao Sol mais tempo durante o ano, de um lado e de outro. Só que ninguém quer saber disso. Nós queremos fazer negócios. E qual o negócio? Falar que tem que vender crédito de carbono, falar que tem... Não que eu seja contra a poluição, lógico, o que puder diminuir é melhor. Mas essa não é a causa do verdadeiro aquecimento solar. A causa verdadeira do aquecimento solar é a inclinação do eixo da Terra, que vai voltar daqui mais ou menos 20 anos para outra situação, e vai ter o contrário, frio. Podem escrever o que eu estou falando. Só qualquer astrônomo sabe disso. Só que nós queremos vender crédito de carbono, filtros antipoluentes, etc, etc. Só que quando um avião sobe a 4 temperaturas lá fora, alguém sabe? Menos 20 negativos, só para dizer isso. Então, o problema não é aqui embaixo, é outro. E vamos tocar nossa vida fazendo o que a gente pode. Obrigado. Pergunta, gente. Você pode ir ao microfone, por favor? Tem uma pessoa ali, depois vocês, tá? O que você vai fazer? O microfone vir para a pessoa, né? Da perna tudo bem, não pode estar doente da cabeça, né? Quando é doente do pé. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Alceu Amoroso Lima. Eu queria perguntar ao Eduardo que ele comentasse uma coisa que eu, inclusive, submeto a ser ou não verdadeiro, que o Santiago Dantas teria dito que o povo brasileiro, como povo, é muito melhor que a elite brasileira como elite. Esta é a pergunta. Comentar isso, se possível, se quiser. Eu acho difícil uma afirmação dessas. Não sei se o Santiago Dantas afirmou isso. É uma coisa a ser pesquisada, a ser estudada. Eu não consigo confirmar ou não a procedência dessa citação. Vou refletir um pouco sobre a ideia. Eu acho difícil separar com tanta nitidez o que é povo e o que é elite. Há uma circulação no Brasil. A noção de elite ela tem muitas dimensões. Tem uma elite acadêmica, tem uma elite política, tem uma elite empresarial, tem uma elite sindical, tem uma elite científica. E você viu em muitos momentos no Brasil pessoas que vêm de origem do povo, adversa, inclusive, que ascenderam à condição de elite. E pessoas de elite também que retrocederam à condição de povo. As grandes fortunas brasileiras do início do século XX não existem mais. A riqueza no Brasil é fugaz. É um país profundamente desigual, com grande mobilidade, por incrível que pareça. Você pega Matarazzo, Crespi, Simonsen, maiores impérios do início do século, acabaram. Não estão mais aí. Então, eu não sei. Você viu o Congresso brasileiro? A maior parte do Congresso, por mais que a gente tenha aversão a isso, mas a maior parte do Congresso brasileiro são pessoas do povo, que estão na elite política brasileira. Ou não? Será que há tanta diferença assim? Eu tenho dúvida quanto a essa afirmação. Eu não tenho tanta clareza que seja possível dizer que o povo é totalmente diferente da elite. Talvez o erro seja generalizar. Eu acho que é uma generalização que tem que ser
tomada com um grão de sal, porque ela... Boa noite, como é que você chama? Boa noite, Bruno. Eduardo, queria agradecer a presença sua e, primeiramente, não há como descontextualizar a sua presença aqui com a data que nós estamos aproximando das eleições, né? E num momento em que a economia faz parte do assunto, né, dessa próxima eleição, a gente, assistindo aos programas seu e dos outros candidatos, a gente fica numa situação em que é muito difícil traduzir para a população o que exatamente ela acha que quer, né? Alguns mais liberais falam de um Estado patrimonialista, que já não é mais necessário, né? Um outro lado, mais de centro-esquerda, fala de um Estado mais nórdico, né? Onde a gente tem com a carga tributária muito alta, mas o serviço público ele ocupa muito do espaço, né, social. Como traduzir para a população, principalmente que não tem acesso a esses meios de comunicação, com discussões mais salutares, né? Qual é exatamente o papel que cada um tem e o que, de fato, a gente tem que compreender como nação que se espera do Estado brasileiro, dentro desse contexto do complexo de vira-lata e outros que você já falou. Muito obrigado pela pergunta. Tivesse eu a fórmula, meu cara. Eu vou te dizer, o que mais me impressiona na situação brasileira, dentro do tópico que você trouxe aqui para a nossa reflexão, é um fato que eu gostaria de poder transmitir com absoluta clareza para todos os brasileiros, que é o seguinte: o Estado brasileiro arrecada 33% do resultado dos trabalhos dos brasileiros em impostos. De cada R$100 de valor que nós criamos com o nosso trabalho, nós pagamos, em média, no Brasil, R$33 de impostos. Ou seja, nós trabalhamos até maio para financiar o governo. Mas não para aí. O Estado brasileiro gasta mais do que ele arrecada. Nós aí temos um déficit. É um orçamento que está desbalanceado. O déficit hoje do Estado brasileiro, União, Estados e Municípios, é em torno de 6% a 7% do PIB. O que significa isso? O Estado brasileiro gasta mais do que ele arrecada e ele financia esse gasto vendendo papéis para o setor privado, para a sociedade civil, e pegando o dinheiro do setor privado para gastar. Nós estamos num país em que 40% da renda nacional transita pelo setor público. Vocês têm noção do que é isso? 40% de tudo que nós produzimos no Brasil transita pelo setor público. É 33% da carga tributária do PIB, mais 6% a 7% do PIB de déficit nominal, que ele gasta além do que ele arrecada. E nós estamos num país em que metade dos domicílios não tem coleta de esgoto. Como é que é possível isso? Tem alguma coisa profundamente errada nas finanças públicas brasileiras. Esse é o tema que nós temos que discutir. O Estado brasileiro não está a serviço da sociedade. Ele drena 40% do resultado do nosso trabalho e ele sequer entrega saneamento básico. Sabem quanto é o Bolsa Família nessa história? Que impacta a vida de milhões de brasileiros, para melhor? É 0,5% do PIB, Afonso. É 0,5%. É a migalha que cai da mesa. Pega uma migalhinha aí para dar para o povo. É 0,5% do PIB. Nós estamos num país em que 40% do PIB passa pelo setor público. Se a gente não resolver isso, nós estamos condenados a viver na maior precariedade. Nosso ensino fundamental é deplorável, nossa saúde pública é vergonhosa, nossa segurança, nem vou entrar nesse assunto, transporte coletivo é uma humilhação cotidiana para milhões de brasileiros. Como é possível? 40% da renda do país passa pelo setor público? Cadê? Cadê? Essa é a pergunta. O que causa estranheza é como que
traduzir para a sociedade, porque eles concordam com isso, mas não toma essa escolha socialmente. Quando se trata de assuntos como previdência privada, diminuição do tamanho do Estado, a negativa é muito maior do que a compreensão de que é absolutamente necessário. Então, você falou do Estado patrimonialista. Eu acho que uma coisa da maior importância que aconteceu no Brasil, e está acontecendo no Brasil, talvez o mais importante acontecimento da atualidade na vida brasileira nos últimos anos é a Operação Lava Jato. Porque ela escancarou esse Estado patrimonialista. O que é o Estado patrimonialista? Vamos ser bem concreto. Patronato político que trata o poder como patrimônio, daí a palavra patrimonialismo, é o que o Raimundo Faoro falava, né, os donos do poder. O poder é um patrimônio que eu preciso preservar a qualquer preço. Os nossos governantes tratam poder assim. Vale tudo para se manter no poder. Não há limite, não há lei, não há nada. O que for preciso fazer, faz. Os nossos governantes agem como se a sociedade existisse para servi-los, e não o contrário. Só que eles não estão sozinhos. Elementos muito relevantes do setor privado, empresarial, se tornam sócios desse patronato político. Como? Em vez de crescerem os seus negócios no mercado, aí precisa trabalhar, precisa inovar, precisa ser eficiente, precisa entregar valor socialmente reconhecido, eles encontram um atalho para crescer os seus negócios. Qual é o atalho? Acesso privilegiado aos governantes. Crédito subsidiado, protecionismo tarifário, subsídio, contratos, todo tipo de fisiologismo com governantes que usam os recursos para se perpetuar no poder. É incrível que 2 empresas no Brasil tenham colocado o Estado brasileiro na sua folha de pagamentos. Eu não vou dar nome aos bois, mas a palavra boi aqui não é gratuita. 2 empresas colocaram o Estado brasileiro na folha de pagamento. Isso aí realmente até departamento, não tem um nome? Departamento de Operações Estruturadas. Estruturadas. Inteligente. Para não perder o controle da corrupção, eles centralizaram tudo num departamento especializado. Gente, vamos prosseguir para todo mundo conseguir perguntar. Tem uma pergunta ali, tem outra aqui. O Chico quer falar também? Então vamos fazer as 4 perguntas e a gente vai para os autógrafos, ok? E assim, boa noite, meu nome é Gabriel. Eu queria te perguntar sobre a questão do paradoxo que você iniciou a conversa, que você fala como se fosse uma característica única do povo brasileiro. Só que, na verdade, não seria algo próprio do ser humano isso? Na verdade, o inglês não pensaria a mesma coisa dos compatriotas, o americano, o francês? É uma questão de grau. Você tem razão. Existe um elemento desse tipo, existe nas diferentes culturas. O que me chamou muito a atenção quando eu voltei da Inglaterra, lá atrás, nos anos 80, é como isso era exacerbado no Brasil. Eu lembro de ler o jornal no Brasil, tentando me familiarizar, terminar a leitura e falar: como tem gente boa no Brasil. Porque todos os artigos de opinião eram maravilhosos, as pessoas com as melhores intenções, com ideias incríveis, propondo coisas avançadas. Só que aí eu virava a página para o noticiário político e era uma página criminal. Falei, como é que a página de opinião é tão boa e a página do noticiário é tão sórdida? Isso não tem na Inglaterra. Eu te garanto que não. Vamos lá, qual que é o próximo? O contraste aqui é muito forte. Beleza. Do banqueiro ao engraxate, eu fui fazendo a pesquisa. Todo mundo se achava diferente da podridão que via ao seu redor. Todo mundo achava que não era aquilo comigo. Isso não tem nada a ver com isso. Mas isso não tem uma fala também, aí analisando a coisa até do ponto de vista do conteúdo das falas, né? Desde que o Brasil é Brasil, o político rouba e diz que não rouba. O político recebe um processo e diz que é inocente. O político contorna a questão com base em
Você está entendendo? Vamos lá, Afonso. Eu era professor na FEA USP na época do impeachment do Collor. Uma cena que eu nunca vou me esquecer. Episódio que foi muito revelador disso que você está falando. De outra maneira. Os meus alunos se mobilizaram, foram às ruas, caras pintadas, exaltadíssimos, exigindo ética na política. Falei, que beleza, que juventude legal, ele tem que fazer isso mesmo, apoiava. Vamos lá, tem que se manifestar, tem que participar. Total entusiasmo da minha parte. Até o dia, Afonso, que chegou no final do curso e eu fui dar a prova. Colavam uns dos outros como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu, constrangido, tive que separá-los por uma carteira de distância para que não colassem. Agora, como é que o sujeito vai à rua cobrando ética em Brasília e quando chega na hora do exemplo mais comezinho, pessoal, cotidiano, né, na prova, cotidiano, quer colar? Então o sujeito acha que não tem problema colar na prova. Quando chegar no Congresso, ele vai achar que uma roubadinha no orçamento, tudo bem. É assim mesmo. O jeito é esse. Não. É uma dissociação. A pessoa não percebe que ela está fazendo em sala de aula tudo aquilo que ela está condenando em Brasília. Boa noite. Boa noite. Eduardo, é bom deixar muito claro que não são quaisquer pessoas, quaisquer alunos, não. São alunos de um Eduardo Janete da Fonseca que fazem esse tipo de coisa, né? Então, quer dizer, onde a gente vai parar? Né? Tipo assim, a minha pergunta e até o meu pedido, enquanto cidadão, aproveitando que a gente está diante de um provável ministro de Estado aí, e a sua influência também, né? Você como formador de opinião, quero te fazer um pedido e uma pergunta. Se você não acha que a gente precisa de lançar um pacto de respeito ao resultado das eleições e urgente para evitar que aconteça o que aconteceu na vez passada, porque, infelizmente, esse complexo de vira-lata, isso tudo que a gente está, essa índole distorcida, né? O que ela faz? Incrível, mas ela respeita o resultado do jogo do bicho, briga de galo, jogo de futebol, mas da eleição, lamentavelmente, a gente teve um pseudo-mineiro que ele fez o que fez, né? A gente teve até pauta-bomba, né? Uma série de sofisticações aí da maldade, do viralatismo, que eu queria te pedir isso, enquanto cidadão, para você examinar essa situação. E outra coisa, finalizando, tá, gente? Desculpa aí pelo meu entusiasmo, né? Não é toda hora que a gente tem essa oportunidade. Queria te pedir um outro negócio, para a gente colocar no debate, para você, né, no seu naipe aí, você, por favor, pensar sobre a questão da qualidade da comunicação social do nosso país. Eu acho que a gente precisa de colocar isso no debate, porque ela está cada vez mais antissocial e ela também sofistica nessa questão do viralatismo, na questão do negativismo, porque, assim, a gente só vê os caras, infelizmente, eles requentam, eles se esmeram com as notícias negativas, em jogar o brasileiro para baixo. Eu não estou falando de fabricar nada para, tipo assim, criar uma coisa artificial da nossa realidade, mas a gente tem muita coisa boa para comemorar, inclusive. A gente tem muito que melhorar, mas, para você ver, nós conseguimos vencer por milagre uma hiperinflação. A gente tinha um negócio maldito chamado jeton para os parlamentares e, graças a Deus, aquilo acabou. A gente tinha juiz classista, que eu me lembro, isso acabou. Então, por exemplo, eu quero deixar claro aqui que eu não sou nem um pouco fã daquele juiz Moro. Eu acho esse cara, assim, eu não sou fã desse cara, mas eu não posso criticá-lo porque ele recebe auxílio, como é que chama? Parlamentar. Moradia. Não, auxílio moradia, desculpa. Agora, aí que está. Em vez de a gente criticar quem recebe, a gente precisa de fazer o quê? Acabar com essas coisas. E tipo assim, a nossa própria mídia, o nosso próprio pessoal pensante, aí o que eles fazem? Criticam quem recebe os privilégios, mas ninguém propõe acabar com eles. Não, eu compartilho das suas inquietações, acho muito interessante a ideia de um pacto de respeito ao resultado das eleições. Acho uma ideia bem legal. Acho que era importante nós todos, na medida do possível, os diferentes partidos e candidatos, antecipadamente, se comprometerem a um respeito ao que as urnas disserem. Talvez seja bom vir de fora até do sistema, alguma coisa assim suprapartidária, né?
que possa caminhar nessa direção. Eu acho institucionalmente muito ruim para o país a gente estar a menos de 2 meses de eleição e não saber ainda quem são os candidatos. Eu acho que isso não é previsto. Não, mas tinha que ter clareza e retocar, assim, inequívoca, porque criou uma situação de confusa, de ambiguidade. Tem o vice do vice. Não é normal num sistema democrático você chegar a 2 meses de eleição numa situação tão Não, e um período cinzenta. curtíssimo de eleição, 50, 60 dias. Isso não sei como é que é o resto do mundo, mas assim... Em relação à comunicação, é um assunto delicado porque há uma demanda. Não é só os meios de comunicação que querem isso, há uma demanda por isso. As pessoas têm algum tipo de prazer mórbido em ficarem se alimentando de crimes, de horrores, de situações hediondas. É uma coisa complicada. Um veículo de comunicação que resolver fazer de maneira muito diferente desse padrão, ele vai ter problema de audiência. É difícil. Aí você entra num território perigoso também, que é a questão da liberdade de imprensa, né? É muito delicado isso. Chico Mendonça, por favor. Agora, uma coisa eu vou te dizer, assim como o Brasil se deprime, ele também entra em estado de euforia à toa. Por isso que a gente pêndulo. Edu, por isso que a gente é atleticano, né? Perde 30, quando ganha uma, fica no alegria. Não faz muito tempo, todo mundo aqui lembra, era o momento mágico da economia, era 40 milhões da nova classe média que ingressou no mercado, ganhou o direito de sediar a Copa, ganhou o direito de sediar as Olimpíadas, estava na capa da revista The Economist, descobriu o pré-sal, que era o bilhete premiado, passaporte para o primeiro mundo. O Brasil estava impossível. Agora a gente está no outro extremo disso. Eu me lembrei de uma expressão dos anos 80, jovens aqui, mas que era corrente na época. O último que saía apaga a luz do aeroporto. Isso era uma expressão dos anos 80. Então a gente tem que tomar cuidado. Nós somos uma cultura emotiva, o que é belo. A gente exige nas relações pessoais um calor, uma densidade, uma pessoalidade que é muito rica. Não há nada que deixe o brasileiro mais desgostoso do que não ser tratado como uma pessoa, ser tratado de maneira impessoal. E é bom isso. O Sérgio Buarque de Holanda relata um comerciante da Filadélfia que chegou no Brasil e ficou chocado, porque ele descobriu que no Brasil, antes de fazer um negócio, ele tinha que se tornar um amigo da pessoa. Senão não tinha negócio, né? Então, tinha que ficar amigo da pessoa, o que é legal. Agora, essa emotividade, ela também contamina o nosso ânimo coletivo e o modo como nós pensamos o nosso futuro. Nos momentos em que as coisas parecem bem, vai para a exaltação, vai para o ufanismo, ninguém segura esse país, abençoado por Deus e bonito por natureza, todo um repertório de ufanista, eufórico. E quando as coisas vão mal, é um pessimismo terminal. O último que sair apaga a luz do aeroporto, isso aqui não tem jeito, está tudo perdido. Não é nenhuma coisa nem outra. A realidade não muda tanto assim, nunca. Ela está sempre intermediária entre esses extremos da euforia e da depressão, do ufanismo e do desengano. A gente depende do remédio. A gente precisa se proteger um pouco. Você falou não é opiáceos, não? Você falou opioides, não é isso? Opioides. Não é opiáceos, eu estou traduzindo em inglês, opioides. Eu não sei se em português é... São derivados do ópio, né? Agora sintéticos. Chico. É opioide? Temos um médico aqui para... O Alexandre falou que é opioide? Acabou. Boa noite, Eduardo. É curioso o seguinte, a gente tem serviços públicos, como você já disse, de péssima qualidade, sendo que serviço público de qualidade são, né, os instrumentos mais eficientes de distribuição de renda que um país pode ter. Ao mesmo tempo, você tem um país que não tem uma infraestrutura condizente, que tem um plano de transporte mal resolvido. Você tem ciência e tecnologia também, uma política que nem pode se chamar de política. Aí o que fica a questão é o seguinte,
Por que até hoje nós não temos um projeto de país? Nossa, é curiosa a sua pergunta. Por que nós não temos um projeto de país? Isso remete à nossa formação histórica e cultural, sem a menor dúvida. Nós somos o resultado... Eu tô aqui muito na linha do Raimundo Faoro, Donos do Poder, quando ele diz o seguinte: a sociedade brasileira é uma invenção da coroa portuguesa. A coroa portuguesa aqui chegou, um território praticamente inocupado, pouquíssimo ocupado, com culturas muito frágeis, né, do ponto de vista material, belíssimas do ponto de vista da dignidade, da cultura, mas materialmente muito frágeis. Para ocupar esse território, o que a coroa portuguesa fez? Ela precisava ocupar e precisava se financiar. Ela distribuiu sesmarias e distribuiu capitanias hereditárias. Ela inventou uma sociedade civil para servi-la. Nós somos inventados pela coroa portuguesa para garantir a segurança do território e para render tributos à metrópole. O que é impressionante é que já se passaram quase 6 séculos, e esse padrão de relação entre Estado e sociedade aparentemente não mudou na sua essência. A diferença é que não é mais a coroa portuguesa, agora é Brasília. Brasília nos trata como se nós existíssemos para servi-los. O Supremo Tribunal Federal se reúne e resolve, em plena recessão, com 13 milhões de desempregos, aumentar os salários, aumentar a remuneração. E isso tem um efeito cascata para todo o estamento do judiciário. E a sociedade que pague a conta. A carga tributária normal para um país de renda média é 20%, 22% do PIB. A nossa está em 33%. E querem aumentar. E tem um déficit de 6 a 7. A grande revolução brasileira vai ser colocar o Estado brasileiro a serviço da sociedade, e não o contrário. Eu tenho a impressão, gente, que o Brasil não passou ainda pelo equivalente de uma Revolução Americana ou de uma Revolução Francesa, que foi isso. Nós ainda estamos no antigo regime, no ancien regime. Os nossos governantes nos tratam como súditos. Não são pessoas que estão lá para nos servir. São pessoas que estão lá para comandar a sociedade e fazer com que ela os sirva. Tínhamos embrião de que isso pudesse mudar com a redemocratização, mas, infelizmente, os 2 projetos de mudança naufragaram, o PSDB e o PT. Se deixaram enredar e se metamorfosear em Estado patrimonialista, os 2. Mas, em algum momento, a sociedade brasileira vai virar esse jogo, porque eu acho que está chegando perto do limite. As manifestações de junho de 2013 e a greve dos caminhoneiros mostrou como é frágil o sistema de poder nesse país. Ele está por um fio. Acho que a minha pergunta era um pouco sobre isso, sobre o caminho, se era uma revolução. Enfim, como começou com a pergunta de Bruno ali, tipo, são vários problemas e a gente sabe deles todos os dias, né? Eu sou cantora hoje, mas eu sou socióloga também, eu me formei, então eu estudei política e eu vi ali que o sistema é uma coisa assim, quanto mais você estuda, mais você quer se afastar daquilo ali, mais você vê que não tem, que é a perpetuação do poder mesmo e os políticos vão fazer de tudo por aquilo ali. Então, a minha pergunta era em que medida o elogio ao vira-lata seria uma saída para a gente superar toda essa questão da corrupção? Seria mesmo o caso de ter uma revolução, de cortar as cabeças, de acabar com os privilégios, entendeu? Bom, eu não tenho a pretensão que o meu vira-latinha tenha o poder de fazer uma mudança dessa ordem. Eu espero que o Brasil consiga resolver esse problema sem passar pelo trauma que é uma revolução. Pior ainda se for uma revolução com guilhotina. Né? Eu espero que não passe por isso. Mas como observador do encaminhamento e do caminho que as coisas estão, eu não descarto essa possibilidade. Eu gostaria de ver essa mudança ocorrer pelo voto, pelo poder do voto, da renovação, pela reforma política. Acho que nós temos uma chance de fazer isso.
Mas se continuar postergando demais, eu tenho a impressão que a gente vai se aproximar e, eventualmente, passar por uma revolução que é um trauma. Eu estava estudando as ideias de um físico quântico outro dia, e ele deu um exemplo que me fez pensar na política brasileira. O exemplo dele é o seguinte: você constrói uma torre delgada de areia, uma torre delgada, fininha. Você joga no topo dessa torre de areia um único grão de areia. 3 coisas podem acontecer. Ou esse grão repousa no topo da torre, fica paradinho, ou esse grão cai e desliza suavemente para a base da pirâmide, ela fica de pé, ou esse grão cai num ponto da pirâmide que ela instantaneamente desaba. Isso é budismo, isso não é física quântica. Bom, mas é um experimento. Ele faz, o grão de areia cai num pontinho e a torre desaba. Os escândalos brasileiros são grãos de areia caindo todo dia em cima dessa torre. De vez em quando cai um grão que a torre quase desaba, como foi junho de 2013 e como foi a greve dos caminhoneiros. Estão caindo grãos de areia todos os dias nesse sistema de poder frágil, nessa torre delgada de areia que é o sistema de poder no Brasil. Se continuar muito tempo, eu tenho certeza que vai cair um grãozinho e esse negócio vai ruir. Porque estão realmente chegando no limite. No greve dos caminhoneiros, se durasse mais 10 dias, talvez, 20 dias, pois é, aconteceria nesse país. Junho de 2013, Afonso, foi uma situação... O palácio foi cercado, o governo ficou completamente aturdido, a situação ficou periclitante. Só que a minha dúvida é até que ponto isso não é também aquela coisa da euforia, que o brasileiro tem muito essa coisa da euforia, e acontece, no final das contas, as mesmas pessoas que estavam, como eu participei desses movimentos também, as mesmas que estavam lá nos movimentos, depois estavam na fanfest da Copa da FIFA, entendeu? Então, é uma coisa assim, que essa é a minha dúvida do brasileiro, que ao mesmo tempo que ele está lá, ele também está cá curtindo. Não pode perder a cervejinha de sexta-feira, não. A greve tem que acabar até sexta-feira. Não, você tem razão. Esses movimentos todos terminaram de uma maneira um tanto abrupta e até, em alguns casos, violenta. Mas chegaram muito perto de uma situação de ruptura, ao mesmo tempo. Então, eu acho que o sistema de poder brasileiro é muito mais frágil do que as pessoas imaginam. E o status quo, o establishment político, está em pânico. Porque depois da Operação Lava Jato, escancarou de maneira irreversível as entranhas da vida do poder brasileiro. A Lava Jato foi um processo de autoconhecimento doloroso, pelo qual nós passamos e estamos passando. Agora, se tudo isso existe, gente, é melhor saber do que não saber. O pior cenário é tudo isso existir e a gente não está nem se dando conta da gravidade da extensão a que chegou esse incesto entre público e privado no Brasil. Agora, vícios privados e malefícios públicos. Agora, Edu, você não acha que o mérito do Lava Jato foi de afastar o privado dessa palavra, talvez até pernóstica, de corrupção? O que eu sinto, o que eu vejo, o que eu ouço, é a promessa de que o privado não vai mais participar disso. Você falou bem, é promessa. Eles estão com medo. É medo. Porque eles sabem agora que tem custo e tem probabilidade de ser pego. Mas se não mudar as regras de funcionamento da política brasileira, esse jogo vai degringolar de novo, eu acho. Última pergunta, boa noite, como é que você chama? Vou tentar ser bem breve na pergunta. Recentemente eu venho ouvido falar, né, uma questão que vem sendo um fenômeno que vem ocorrendo globalmente, que é a chamada de quarta revolução industrial, e que eu venho pensando qual seria a posição do Brasil nesse cenário global. Nós perdemos muitas ondas tecnológicas, né, em outras revoluções anteriores, né, dos semicondutores. Nós ficamos para trás e pagamos um preço grande por isso. E foi citado aqui também a questão do meio ambiente, né? Então, eu imagino, enfim, é claro que várias pessoas darão a sua opinião própria sobre isso, cada um tem uma, mas eu gostaria, às vezes, dependendo de ouvir a sua.
Quais setores no Brasil você acredita que poderiam fazer diferença? Por exemplo, nesse cenário, colocar o Brasil, digamos, no esteio para resolver os seus problemas e os problemas globais, nesse sentido, dessa quarta revolução industrial que já está ocorrendo, né, e frente a investimentos massivos, por exemplo, da China, que são volumes enormes, e americanos, israelenses, enfim. Então, eu não acho que cabe a um técnico, a um economista, a um governante escolher em nome da sociedade quais são os setores que têm grande potencial global na economia. Só quem pode descobrir isso é quem está experimentando, quem está fazendo. A tentativa de eleger campeões nacionais, por exemplo, no BNDES, e falar isso aqui é o que o Brasil tem que ser, foi um desastre épico. Épico. Deu em JBS, Ike Batista, Oi, não vai. Isso aí não vai. O que eu posso te dizer é o seguinte, se você, já que você faz uma pergunta orientada para a economia, vou falar um pouco como economista. Em 70 anos, só 12 países no mundo venceram a armadilha da renda média. A armadilha da renda média são países que vêm de uma renda baixa, alcançam uma renda média, mas não conseguem chegar à alta renda. É uma armadilha. Só 12 países em 70 anos no mundo alcançaram a renda média e se tornaram países de alta renda. Todos eles têm uma característica comum. Fizeram isso aumentando a sua presença no comércio internacional. Vendendo mais para o mundo e comprando mais do mundo. Para usar o jargão dos economistas, eles aumentaram a exportabilidade do PIB. Passaram a vender uma proporção crescente do que produzem para o mundo e, ao mesmo tempo, comprando do mundo uma proporção crescente daquilo que consomem. Todos os 12 que passaram da renda média fizeram isso. Tem 3 categorias aí dentro. Tem países que fizeram isso aumentando a venda para o mundo de produtos industriais. Aí estão Israel, Coreia do Sul, os tigres asiáticos. Primeiro pelotão. Tem um outro grupo de países em torno da Europa, periferia da Europa, chamada Irlanda, Portugal, Espanha, Grécia, Itália. Aumentaram a exportabilidade dos serviços, turismo, pessoas desses países que moram fora e remetem a renda do seu trabalho de volta para o país, o serviço do trabalho. O turismo se tornou a principal atividade econômica da Espanha. É fundamental. Países que exportaram mais turismo para o mundo e puderam, portanto, também importar. E o terceiro grupo de países, onde está a Austrália, Nova Zelândia, Noruega, aumentaram a exportação de commodities. Energia, agrícola, minérios, e usaram isso para constituir uma base de educação, de saúde e de tecnologia também. O Brasil vai ser uma combinação dessas 3 coisas, se quiser vencer a armadilha da renda média. Nós podemos ter uma boa participação de produtos manufaturados, temos que aumentar muito a nossa exportação de serviços. O Brasil tem tudo para ser um ator global de turismo muito maior do que qualquer outro país. E não é. É irrisório o turismo aqui. Nós temos até déficit de turismo. Absurdo. Parece que do turismo a Torre Eiffel tem mais gente do que aqui. É uma coisa... A gente tem sol durante o inverno europeu, tem verão. E não tem nada de errado em exportar commodities, desde que seja feito de forma sustentável e com produtividade, com eficiência. Essa classe média emergente na Índia, na China, vai demandar alimentos, vai demandar proteína animal. O Brasil tem uma condição única de atender essa demanda. O mundo vai precisar do Brasil. Agora, nós temos que nos organizar e temos que pensar por que até hoje nós somos uma das economias mais fechadas do planeta. E somos. Não, a sua premissa... A sua premissa fundamental tá falha. Eu jamais vou ser ministro da Fazenda. Isso aí está fora de qualquer... Você jura? Olha...
Aí é o paradoxo da promessa, né? Ninguém promete alguma coisa sobre a qual não haja dúvida. Você só promete quando tem dúvida. Por isso que eu não prometo. Porque não tem dúvida. Como Mas, diz Milô. cara, você fala a palavra liberalismo, existe tanta variabilidade de pensamento dentro da história do liberalismo. Então, as pessoas têm uma imagem de que liberalismo é a escola austríaca, ou é a escola de Chicago. Eu sou liberal da época do Adam Smith, eu sou liberal lá século XVIII. Não. Vem cá, eu vou te amarrar, hein? Vou te amarrar. Deixa eu responder. Não, mas eu vou te dizer, eu não queria enveredar por aí. O desconhecimento do Roberto Campos, dos clássicos do liberalismo, como Adam Smith, eu vou dar um exemplo. Ele chamava The Corn Laws, que é a lei dos cereais, de lei do milho. A lei dos cereais era uma medida protecionista da Inglaterra durante as guerras napoleônicas para impedir a importação de cereais, especialmente o trigo, porque a Inglaterra achava que num conflito bélico internacional ela não podia ficar dependendo de importar alimento. Então, protegeu para ter segurança alimentar e não ficar à mercê de um corte súbito dos alimentos que eram necessários para a vida. Implantaram The Corn Laws, a lei do... Se você quiser chamar, é lei dos cereais ou talvez lei do trigo. O Roberto Campos chamava isso de lei do milho. O milho nem era objeto de comércio internacional nessa época. Isso o Roberto Campos, desculpe dizer, mas ele é bem grosseiro e ele é muito impostado. O Mário Henrique Simas, não, mas desculpa, eu tenho que falar o que eu acho. O Godin é muito mais sofisticado. Vocês trouxeram cinto aí, alguma coisa para amarrar esse rapaz aqui, gente? Pelo amor de Deus. Peraí. Parou, peraí. Por favor, deixa ele responder. Deixa eu dizer mais uma coisa. Tá beleza? O John Stuart Mill, que é um liberal clássico, defendia o imposto sobre a herança. Não tem nada que o Piketty propõe no Capital no século XXI que você não encontra no John Stuart Mill. As pessoas acham que usam a palavra liberal e está tudo incluído. Não está. Tem uma variedade imensa. Só de neoliberalismo tem a escola austríaca, tem a escola de Chicago e tem a escola de Virgínia. Cada uma delas tem ideias diferentes das outras. O Friedman e o Hayek, quando se encontravam, nem entravam no assunto política monetária, porque eles tinham visões tão díspares que eles iam brigar. Agora aqui as pessoas, ele é um neoliberal, está tudo resolvido. Carimba, põe ali na caixinha, não precisa nem discutir. Isso não vai levar muito... Edu, olha para mim. Ele não falou nada. Total. Olha para mim. Queria te pedir a última pergunta. É realmente uma curiosidade. Você pediu para a gente não tocar nesse assunto, mas eu vou tocar. Não explica. Nada. Falei que o público, se quisesse, perguntaria. A questão não se restringe. A questão não se restringe à Marina. A questão é a coisa da inclinação. Em que momento ali você decidiu, eu que te acompanho há tanto tempo, colaborar para esse mundo da política? Por quê? Então, foi num momento bem preciso. Foi em 2010. Eu comecei a perceber que tinha uma figura de liderança na política brasileira que era completamente diferente de tudo que existia no resto da política. Que era uma liderança comprometida fundamentalmente com a ética. E eu tive a oportunidade de conhecer a pessoa da Marina e passei a admirá-la e a respeitá-la enormemente pela sua firmeza, pela sua integridade, pela sua trajetória de vida. É uma brasileira que foi alfabetizada aos 16 anos, gente, que veio do Acre, filha de imigrantes cearenses, que todas as oportunidades que teve na vida de se educar, agarrou com unhas e dentes e se constituiu numa presença fundamental na vida brasileira.
A minha visão, Afonso, era a seguinte: eu não acho necessariamente que ela tem o perfil para ser chefe de executivo. Mas eu pensava e continuo pensando o seguinte: a presença dela na vida pública brasileira me importa. Eu quero a presença da Marina na vida pública brasileira. Isso definitivamente. Eu acho que ela traz uma experiência de vida, um exemplo de vida e um compromisso com ética que não existe, eu não conheço nada parecido nesse país. Em 2014, eu me envolvi de novo na campanha. Não pensava que fosse participar, mas houve uma tragédia que foi a morte do Eduardo Campos. Com a morte do Eduardo Campos, há 40 dias da eleição, a Marina reuniu o grupo dela e pediu encarecidamente para ajudar. Porque ela não estava, ela era candidata a vice, ela não estava preparada, não tinha uma equipe, não tinha nada. Quem estava liderando e quem estava fazendo as coisas, fundamentalmente, era o Campos. Eu fui para o sacrifício, de uma maneira muito mais linha de frente do que eu gostaria, numa circunstância que era muito inesperada, né? Uma coisa acidental. Agora, em 2018, eu estou trabalhando como um formulador, eu faço uma contribuição ao programa Econômica e tenho uma equipe por trás. Aliás, uma equipe excelente, dá outra tranquilidade de ter uma boa equipe. Tem o André Lara Rezende, que é um economista, uma pessoa inteligentíssima, super afiada, com experiência de setor público. Tem o Marco Bonomo, que é um economista técnico de primeiríssima qualidade, doutorado nos Estados Unidos. Tem o Paes de Barros, o PB, Ricardo Paes de Barros, que é o cara que formulou o Bolsa Família. É o grande idealizador do Bolsa Família. Nós temos na nossa equipe um dos idealizadores do Plano Real e um dos idealizadores, talvez o principal, do Bolsa Família. Ou seja, o que de melhor se fez em termos de iniciativa econômica e social no Brasil está nesse time. E eu me sinto muito feliz de poder estar nesse time. Agora, eu não tenho perfil executivo. Eu gosto suficientemente do meu país para saber que eu não sou bom executivo. Eu não me preparei para isso, eu não gosto de trabalhar em equipe, eu sou muito individualista, eu não gosto de mandar, eu não gosto de cobrar, eu não gosto de dar ordem, eu não gosto de ter funções que exigem de mim uma prontidão do dia a dia, de agir com muita rapidez e exigir resultados e cobrar e ficar em cima. Eu não sei fazer isso, eu não me preparei para isso, eu não sei. Se eu puder colaborar, formulando e ajudando a Marina a escolher boas pessoas para o grupo, para que ela possa governar bem, eu vou fazer isso com a maior boa vontade, com a maior dedicação, e é assim que eu pretendo me envolver. Agora, de fato, eu não tenho ambição nenhuma. Por isso que eu nem prometo. Eu não preciso nem prometer. Não paira a possibilidade. Não existe isso. Eu não vou para um cargo em que eu não me sinta minimamente habilitado para ser um bom profissional e para executar de maneira, como eu imagino, correta as funções que um cargo desse tipo requer. Eu não sou um cara de ficar lendo lei, eu detesto ler medidas provisórias, legislação, entrar naquelas minúcias. Eu não tenho cabeça para isso, eu não gosto, acho um tédio. Para começo de conversa, esse tipo de prosa me dá urticária. Eu não gosto de ler textos muito burocráticos e opáticos, eu não aguento, eu começo a ficar impaciente, com tédio, me vira o estômago. Então eu não vou para isso. Vai ser um desastre. Gente, se um dia eu for, tenho certeza, vai ser um desastre. Edu, muito obrigado. Obrigado, gente. Vamos para os autógrafos.